Olá a todos, meu nome é Gia Cristóvão Guterres, eu sou médico urologista de Joinville, meu CRM é 7.924. E a ideia é conversar um pouco sobre o Novembro Azul e o mês da prevenção da saúde masculina. O Novembro Azul é um movimento que começou, ele é derivado de um outro movimento que começou na Austrália em 2003, chamado Movember, que era um período em que as pessoas deixavam o bigode crescer. Então, Movember é uma junção de mustache com November. Então, o Movember era um movimento em que as pessoas deixavam o bigode crescer e no final do mês cortavam esse bigode com uma tentativa de lançar uma conscientização sobre o mês de prevenção do câncer de próstata. Dia 17 de novembro é o mês mundial do combate ao câncer de próstata. E aí, em função disso, na Austrália surgiu um movimento que é o Movember. E a partir do Movember, em 2011, surgiu no Brasil o Novembro Azul, com o mesmo intuito, a mesma ideia de fazer com que fosse o mês de conscientização do câncer de próstata, não exclusivamente um dia para prevenção do câncer, né, o dia 17 de novembro, mas todo mês. O câncer de próstata, ele é uma doença que ele tem uma alta incidência e uma alta prevalência nos homens. A próstata, ela é uma glândula que é responsável pela produção da ejaculação. Então, quando um homem ejacula, ele ejacula a secreção da próstata, secreção da vesícula seminal e espermatozoides aí. A primeira descrição da próstata é do século XVI. A partir daí, ela era chamada de carnosidade de la verga, que ela ficava na frente da bexiga. Em 1800 e alguma coisa, no século XIX, Bartolini descobriu que o termo próstata é equivalente ao termo guardião. E como a próstata era um guardião da bexiga, ela fica abaixo da bexiga, ele resolveu definir aquela estrutura, que era chamada de carnosidade de la verga, como próstata. E a partir de então, se definiu anatomicamente o nome da estrutura. E se descobriu depois tudo isso, que ela produz ejaculação, junto com a vesícula seminal, né, mais o espermatozoide e assim por diante. Em 1800 e alguma coisa, lá no século XIX, um cirurgião chamado J. Adams, ele identificou o câncer de próstata, né? A tumoração, o câncer e assim por diante. Até que as coisas foram evoluindo, isso era lá no século XIX, 1850 e alguma coisa, e aí em 1904, 50 anos depois, foi feita a primeira prostatectomia perineal por um cirurgião chamado Hugh Jung, do John Hopkins Hospital. O que aconteceu a partir daí? A prostatectomia retopúbica, como a gente conhece hoje em dia, que é a retirada da próstata por cirurgia, a primeira prostatectomia retopúbica foi feita pelo Dr. Patrick Walsh, em 1983. Então, assim, a próstata é uma glândula e hoje em dia a gente tem as situações mais modernas, né? Cirurgia videolaparoscópica, iniciada pelos franceses, e depois a cirurgia robótica, que é o mais atual, também iniciada pelos franceses. Aí. O câncer de próstata é o tipo mais comum nos homens. Ele representa, como causa de morte, 28,6% da população masculina. E a gente tem uma estatística que é do INCA, uns 2 ou 3 anos atrás, que ele diz o seguinte, é uma morte por câncer de próstata a cada 38 minutos no Brasil. Então, seria uma proporção assim, um caso para cada 6 homens depois dos 50 anos. E a gente sabe que como causa do câncer de próstata, a gente tem o histórico familiar, raça negra, né, e obesidade, são os fatores relacionados a essa causa da doença. Em relação aos sintomas, como toda doença oncológica, ela tem fases. Então, assim, na fase inicial, que é justamente o que a gente procura fazer a prevenção no Novembro Azul, na fase inicial, o câncer de próstata, ele não dá sintomas nenhum. A próstata, como ela é uma glândula que fica embaixo da bexiga ou abaixo da bexiga, a urina passa por dentro da próstata. E os sintomas todos estão relacionados à alteração de fluxo e da frequência urinária. Porém, esses sintomas, eles são sintomas que também podem ser associados a uma doença chamada hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata que todo homem tem a partir dos 40 anos. Então, a partir dos 40, a glândula começa a crescer, o homem começa com 50, 60 anos a ter sintomas obstrutivos, dificuldade perineal, já vai perdendo a pressão e assim por diante.
No câncer de próstata, na maioria das vezes, a fase inicial da doença, e lembrando, todo câncer ele tem fases, ele começa com uma doença localizada, depois ele progride com uma doença localmente avançada, e depois ele se transforma numa doença metastática, ou seja, comete outros órgãos. Né? Então, na fase inicial do câncer de próstata, que é essa que a gente busca fazer a prevenção no mês de novembro, estimular essa prevenção no mês de novembro, nessa fase inicial o paciente não tem sintomas nenhum, ele não tem dor, ele não tem desconforto, ele está urinando bem, o jato está bom, o fluxo está bom, mas a doença está ali crescendo, e num determinado momento ela vai se manifestar. Geralmente a manifestação é numa fase tardia. O paciente pode ter manifestação do comprometimento de osso, de câncer de próstata gosta de osso, então ele faz metástase óssea, ele pode ter dor óssea, ele pode ter fratura patológica, ou seja, o osso quebrar sem ter trauma nenhum, ele pode ter sangramento na ejaculação, porque como foi dito anteriormente, a próstata é uma glândula que atua durante a ejaculação, ele pode ter dificuldade para urinar, então assim, os sintomas eles são muito vagos aí. E o objetivo da prevenção é justamente tu detectar essa doença numa fase inicial, que é quando ela está localizada somente no órgão, e aí tu consegue fazer o tratamento local daí. Com relação aos mitos e às verdades do câncer de próstata, né, o objetivo é que os pacientes consigam entender que existem muito mais mitos do que verdades. Então, assim, um mito, o câncer de próstata só dá em idoso? Não, ele é uma doença que ele tem uma incidência de 50% aos 50 anos, aí 70% aos 70 anos e assim por diante. Quanto maior a idade do paciente, maior a chance dele ter câncer daí. Às vezes é um câncer que não vai ter uma repercussão, né? Não vai matar o paciente nessas situações mais tardias. O paciente 70, 80 anos, às vezes é uma situação que o paciente convive com câncer, mas ele não vai morrer da doença. Mas na fase inicial, que é aquele paciente com 50 anos, e aí volta a dizer, 50% dos pacientes com 50 anos têm essa estatística de câncer de próstata, nessa fase inicial o paciente pode ser tratado e curado do câncer daí. Outro mito relacionado, né? Se não tem histórico familiar, não tem risco de câncer. Não, muito pelo contrário. Embora a história familiar seja um fator de risco, não significa que a pessoa que não tem câncer na família, câncer de próstata na família, não tenha risco. Muito pelo contrário. A gente sabe que se tu tiver um histórico familiar, pai, irmão, tio, parente em primeiro grau, aumenta a chance de tu ter a doença. Se não há sintomas, não tem por que se preocupar. Muito pelo contrário. Né? Já foi dito que o câncer de próstata na fase inicial ele costuma ser assintomático, assim, não tem sintoma, não tem dor, não tem desconforto, não tem alteração para urinar, então isso também é um mito. Outro mito é relacionado à vasectomia, quer dizer, vasectomia faz com que o paciente tenha câncer de próstata? Não tem relação nenhuma, isso já foi provado em vários estudos e não existe uma correlação entre vasectomia e câncer de próstata. Atividade sexual, quer dizer, atividade sexual pioraria o câncer de próstata? Não, de forma alguma, não é um fator de risco também. As verdades, né, os fatores de risco são o quê? A obesidade, raça negra, tanto é que a prevenção começa mais cedo, e aí a gente vai falar sobre os métodos de prevenção, né? E o sedentarismo, a atividade física. Né? Então, atividade física, o paciente que não tem atividade física tem mais chance de desenvolver câncer de próstata do que o paciente que faz atividade física. E como é que tu faz esse diagnóstico daí? Qual que é a recomendação? A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que todos os homens a partir de 50 anos façam o seu exame preventivo. O que tu considera exame preventivo? O PSA, que é um exame de sangue, e o toque retal. Quando tu associa os dois exames, tu tem uma chance muito grande, né, de não cometer nenhum erro no diagnóstico. Então, toda vez que tu toca, o que tu está buscando? Um nódulo no paciente. Nem todo nódulo é tumor, mas todo nódulo é suspeito para tumor. Então, tocou, faz a biópsia e assim por diante, né? E o PSA, que é um exame de sangue, ele tem algumas variáveis, conforme a idade, a gente tem o valor do PSA, conforme a variação de um ano para o outro, a gente tem um escalonamento desse PSA. E aí entra um outro mito, às vezes o paciente vai no consultório e ele acredita que só o exame de sangue é suficiente para detectar o câncer de próstata, só o PSA, não quer fazer o exame de tórax. E aí a gente explica que quando tu associa os dois métodos, a chance de passar desapercebido um tumor de próstata é menor do que se tu só fizer o PSA ou se tu só fizer o exame de toque.
Então, assim, nem todo nódulo é câncer, mas é um sinal de alarme daí. E nem toda elevação do PSA é um sinal de alarme. E aí tem o outro lado da história. Nem todo PSA normal não significa que o paciente não tenha câncer daí. Então, o objetivo maior é que o paciente se conscientize de que há necessidade de fazer os seus exames preventivos, né? Consultar o seu urologista e ver a saúde global, daí não exclusivamente a saúde da próstata, né? A partir de 50 anos, tu tem uma alteração dos níveis de hormônio, tu tem uma alterações de várias situações relacionadas à vida do paciente. Então, qualidade de vida é importante. E a qualidade de vida são os nossos hábitos e as nossas atitudes, né? Bons hábitos e boas atitudes. Dentro dessas boas atitudes entra a avaliação preventiva daí, né? É melhor tu prevenir do que remediar. Então, muito obrigado, espero ter esclarecido.